Lógica, tá, gente? A famosa lógica de argumentação. Falar de lógica, nós partimos do princípio aqui de dois conceitos. Existe o conceito chamado de sentença, ou existe o conceito chamado de expressões, tá? E existe o conceito chamado de sentença. Primeira coisa, a lógica, por ser sentencial, você já disse que só vai trabalhar na forma de sentença. O próprio nome diz, lógica sentencial. Então, o que interessa para ela são sentenças. Só que algumas vezes nós confundimos sentenças com expressões. Por exemplo, o dobro de um número é uma sentença ou é uma expressão? O dobro de um número é uma sentença ou é uma expressão? É o que, gente? O dobro de um número é uma sentença ou é expressão? É uma expressão. Tá? Se eu digo agora, x mais 2 é igual a 5, isso é sentença ou é expressão? X mais 2 é igual a 5, é sentença ou é expressão? É uma sentença. Mas quando o que é uma coisa, o que é outra? Gente, expressão são frases, vamos dizer assim, que não tem sentido completo. Tá? Mas não é uma frase? Então, não seria uma frase. Sentenças são frases que têm sentidos completos. Ou seja, tem sujeito e tem predicado. Expressões ou não tem sujeito ou não tem predicado. Aí são chamadas de expressões. E sentenças é todas aquelas frases que têm sujeito e têm predicado. Agora, as sentenças, elas se dividem em dois grupos. Existe a sentença chamada de sentenças abertas e existe a sentença chamada de sentenças fechadas. O que é uma, o que é outra? Sentença aberta é uma sentença que tem, com certeza, tem sujeito e tem predicado, mas ela não cabe o julgamento. Por quê? Ou por a gente não saber julgar, ou por você não conhecer os termos. Como eu falei, x mais 3 é igual a 5. É uma sentença. Ela é aberta ou fechada? Eu posso julgar de imediato que x mais 3 é igual a 5 como verdade? Não, né? Por que eu não posso? Porque eu não conheço quem é x. Então, essa sentença depende de um fator que eu não conheço. Portanto, ela é uma sentença aberta. As sentenças fechadas, elas podem ser julgadas. 2 mais 3 é igual a 5. Pode ser julgado, gente? Pode. Portanto, isso é uma sentença fechada. Tá? Então, primeira coisa, saber o que é sentença e o que é expressão. Expressão são, vamos dizer assim, frases que não têm sentido completo. Ou não tem sujeito ou não tem predicado. Sentenças têm sentido completo. São divididas em dois tipos, abertas e fechadas. Tá? A lógica sentencial trabalha com um tipo de sentença. E essa sentença é a sentença fechada e elas são chamadas de proposições. Tá? Então, o que é conceito de proposição? Para a lógica, proposição é conceituada assim, ó. É toda sentença chamada de sentença declarativa. Então, é uma sentença declarativa que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Tá? Aí nós estamos diante de uma sentença fechada, chamada então de proposição. Gente,
falamos de proposições, observe que o conceito de proposição ele vem com uma contradição. Contradição aonde? Ele vem conceituando, dizendo que são todas. Toda sentença declarativa. Mas depois ele faz a restrição. Não são todas. São apenas aquelas que podem ser julgadas. Tá? Ele vem conceituando com o todo, depois ele faz a restrição. Não são todas elas, são apenas aquelas que podem ser julgadas. Tá? Nesse princípio do que pode ser julgado ou não pode ser julgado, é onde o CESP, gente, trabalha em situações, e também a Fundação Carlos Chagas está trabalhando com essa análise individual de uma sentença para que você caracterize ela como proposição. Primeira coisa, vamos fazer aqui, na verdade, uma diferença em que é estudo da lógica do estudo das outras ciências. A lógica, ela estuda informações completas, com sentido completo, chamado de sentenças fechadas. Agora, nem todas sentenças fechadas podem ser chamadas de proposições. Por quê? A lógica estuda a informação completa, como um todo. Se ela tiver uma só informação, pois a lógica vai estudar aquela. Essa informação, quando a lógica determina ser verdade e falso, esse julgamento é julgamento de um todo. Não pode ser um julgamento individual. Aí a gente parte do princípio de dizer assim: vocês estão se preparando para concursos de nível superior ou nível médio. Tá? Aí o que acontece? Vocês já têm, durante a vida de estudo de vocês, vários conhecimentos que são pré-requisitos para que você faça esse concurso. Tá? É por isso que lá no CUA tem nível médio ou nível superior. Então, se você tem vários pré-requisitos, para a lógica, parte do princípio que aqueles pré-requisitos todos já conhecem. Tá? Por exemplo, se eu pedisse aqui para a gente identificar as proposições, e aqui colocasse alguma delas assim, ó. Identifique as proposições. Primeiro, São Luís é a capital do Piauí. Primeira pergunta que você deve fazer é se é uma sentença declarativa. É declarativo isso aí, gente? Cabe julgamento é verdadeiro ou falso? Cabe. Qual foi o conhecimento que você utilizou para julgar isso? Conhecimento? Geografia. Mas pode ser que alguém aqui na sala não saiba que São Luís é a capital do Piauí, não sabe julgar. Aí é problema dele. Não é mais problema da lógica. Tá? Porque isso já parte do princípio que, como nós estamos se preparando para um concurso de nível médio superior, você deve saber as capitais do país. Tá? Então, parte do princípio que todos podem julgar. Portanto, isso aqui é uma proposição. Tá, gente? É proposição lógica. A segunda sentença diz: 3 mais 2 é maior que 4. É declarativo? É. Cabe julgamento? Cabe. Portanto, é proposição. Sem nenhum problema também. Qual foi o conhecimento que nós adotamos para poder julgar essa informação? Matemática. Tá? Onde as operações básicas da matemática também são pré-requisitos do ensino médio. Então, você é obrigado a saber. Tá? X mais 5 é igual a 7. É declarativo? É. Cabe julgamento? Não cabe. Por que não cabe? Porque eu não conheço quem é X. Isso aqui nós chamamos então de sentença aberta. Mas por que ela é aberta? Porque eu não conheço algum termo das sentenças. Marcos, mas eu tenho como encontrar o valor de X para que ele seja igual a 7. Aí não é mais estudo da lógica. Aí já é estudo das outras ciências. Tá? É a matemática que estuda esse caso específico e não a lógica.
Se a lógica quer estudar ele, se é estudo da lógica, essa informação deveria estar completa. Aí, para que ela fique completa, você deveria dizer assim, ó, para x igual a 2, ou então para x igual a 3. Aí, nesse momento que eu adoto um valor para x sendo informado, ela deixa de ser sentença aberta e passa a ser o quê? Proposição. Tá? Gente, foi muito comum, né, principalmente em provas realizadas pelo SESC, 2009, 2010, teve uma bancada do SESC que trabalhava com essa linha. E nesse concurso no SS não, porque foi realizado pela Fundação Carlos Chagas. Mas no anterior, o SESC-UNB cobrou tanto a nível médio quanto a nível superior sentenças assim, ó: de acordo com o direito constitucional, analise as sentenças em proposições ou não. Tá? Aí você ia julgar de acordo com qual conhecimento? Com direito constitucional. Ah, mas eu não sei direito constitucional não. Então não pode ser chamado de proposição, porque não é um julgamento de todos. É, mas eles fazem isso por quê, gente? Porque no edital tem direito constitucional. Aí eles podem fazer. A partir do momento que no edital tem um conhecimento que você vai abordar na prova, ele pode também abordar como sentença e chamar isso de proposição. Se estiver de acordo com o direito constitucional, cabe o julgamento, portanto é proposição. Tá certo? Outra, é muito comum também eles utilizarem texto na prova para que você tenha informações suficientes para poder julgar. Como por exemplo, eu quero falar sobre um número qualquer e eu pego, dou um texto, ou então, vamos analisar aqui, gente, ó, depois eu falo sobre eles. Pelé brasileiro é declarativo? É. Cabe o julgamento? Cabe. Portanto, é proposição, sem nenhum problema, tá? É proposição ótima. Agora vem a sentença: Pelé mora em Santos. É declarativo? É. Cabe o julgamento? Qual é o julgamento? Eu não sei. Ele pode morar em qualquer lugar, né? É mais fácil dizer onde ele não mora do que dizer onde ele mora. Ele não mora lá em casa. Tá certo? Na minha. Então vamos lá, gente. Pelé mora em Santos é uma declaração? É. Cabe o julgamento? Não cabe. Ah, Marconi, eu sei onde ele mora sim, eu já fui até na casa dele. Aí já é problema seu, não é mais problema da lógica. Ah, Marconi, então por que aqui é e aqui não é? Porque essa informação, gente, é de domínio público. Tá? Falar de Pelé e fazer a ligação dele, a característica que foi dada a ele é de domínio público, então cabe o julgamento. Agora, afirmar onde ele mora, aí eu não posso afirmar. Portanto, isso aqui seria o quê? Sentença aberta. Agora, ela poderia transformar isso aqui em uma proposição. Bastava que na prova tivesse um texto falando sobre a vida de Pelé. E nesse texto falasse onde ele morava. Aí você pega a informação do texto, que é suficiente e necessária para tornar isso aqui uma proposição. É o que eles chamam também de interpretação textual. Você pega a informação do texto e traz para cá para poder ser julgado. Ou só dizendo que ele morar. Se falar no texto lá que ele morou. Eu diminui no texto, mas por exemplo, se essa expressão viesse, Pelé morava em Santos. Eu acho que não vou poder afirmar. Ele jogou. Agora, a partir daí, se ele morava lá, ele jogou no Santos. Eu não sei se ele morar não vai criar uma dúvida. Mas pode, eu acho que morava em Santos, eu acho que também daria para ser julgado. Porque o nome de domínio público também é a relação dele com o Santos. Mas, gente, o que eu quero demonstrar para vocês é que a análise de uma proposição depende sempre de um contexto. O avaliador ele não vai querer criar problema para ele em você achar que aquilo poderia ser para algum e para outros não. Tá?
Então, o que na verdade a avaliador vai fazer? No contexto que ele vai trabalhar, ele vai ter certeza que todos vão poder julgar. Ou se for mediante um texto, ou se for mediante o edital, ou se for de informações que são pré-requisitos, mas sempre ele vai estar diante de um contexto. Por exemplo, vamos supor que nós vamos fazer um concurso a nível Maranhão, e você tem uma sentença na prova que diga assim, ó, a ponte José Sarney é a ponte que liga a cidade nova à cidade antiga em São Luís. Para São Luís, isso é proposição ou não? Né? Muitas vezes, não sei se alguém aqui já foi fazer concurso em Brasília, gente, mas quem vai fazer concurso em Brasília e a prova é realizada pelo SESC, vê o que eles fazem lá. Ele utiliza termos que só quem conhece é o povo de lá. Tá? Quando o concurso é nível nacional, eles não podem fazer isso, mas quando é nível regional, eles fazem bem. Eles fazem aqui também. Tá? Vê, quando eles citam situações que só quem sabe é o pessoal daqui. É por isso que os órgãos pedem que sejam colocados para dar mais chances ao público local, seja colocado geografia do Maranhão e história do Maranhão, justamente para isso, para limitar a concorrência local. Tá? Só que isso aí vai-se embora. Agora, para São Luís, isso é proposição. Mas quando o pessoal que vem de fora, como é que eles vão poder julgar isso, fazendo a prova? Aí já é problema deles, o concurso é regional, então eles vieram para cá que eles estudam a região. Tá? Agora eu pego essa mesma sentença e levo agora lá para o Piauí. Isso é proposição? Não é. Mas lá no Piauí tem tanta gente que conhece São Luís, então conhece a ponte. Aí já é problema dele, não é mais problema do raciocínio lógico. Tá? Então sempre você tem que avaliar o contexto de onde a informação está. Se todos podem julgar, aquilo então passa a ser proposição. Tá certo? Sentença aberta. Gente, quem baixa a prova de concurso e pegar, por exemplo, a prova do STF realizada no final de 2010, prova do SESC, pegou essa sentença aí, ó. Dada a sentença, existe vida após a morte. Essa sentença é proposição? Se for, você marcaria o item como verdadeiro. Se não for, você marcaria o item como falso. A sentença, a questão, o item dizia: a sentença existe vida após a morte é considerada uma proposição? Verdadeiro ou falso? Primeira pergunta, é declarativo? É uma declaração. Cabe julgamento é verdadeiro ou falso? Cabe. Cabe ou não cabe? Cabe não? Será que tem que morrer primeiro para saber? Hein? Vocês acham que tem que morrer primeiro para saber? Hein, gente? É proposição ou não? É, né? Vocês sabiam que existem dois tipos de princípios. Existe aquela coisa de você não julgar por não conhecer ou não saber. E existe aquela certa situação que você não julga não por não saber, mas porque você está em dúvida. Aí é pior ainda. Tá? Essa sentença aqui eu acho que fica bem claro que você não julga, não é porque está em dúvida, é porque você não sabe. Essa aqui, gente, você não quer julgar, não é porque você não sabe, não. É porque você está em dúvida. Porque nós temos dois conceitos sobre essa relação de vida e morte. Ainda bem que nós temos esses dois conceitos. Existe o conceito científico e existe o conceito religioso. Agora, quer ver a dúvida agora? Se eu pedisse para você julgasse isso aqui pela ciência, alguém tem dúvida? Existe vida após a morte pela ciência, verdadeiro ou falso?
Pela ciência é falso. Pela ciência é falso. A lógica é ciência ou é religião? Ciência. Então qual o julgamento que você vai dar? Científico. Se eu jogar para a religião, aí vem os problemas. Alguns acreditam, outros não. E detalhe, ainda me arrisco a dizer para vocês assim, gente: o avaliador não perguntou o julgamento da sentença. Ele perguntou se isso era proposição. E ainda me arrisco a dizer, se ele perguntar o julgamento disso aí, talvez o concurso seja anulado na mesma hora. Porque essa briga vai lá no Vaticano e volta e vai dar uma confusão imensa. Tá? Então, ele não ia querer isso. Então foi o que ele fez. Só perguntou se isso era proposição. E é porque cabe o julgamento científico. Portanto, o item lá, gente, foi marcado como verdadeiro. Tá? É a mesma coisa de dizer, existe vida em Marte. É proposição ou não? É ou não é? É. Tá? Ah, uma coisa, mas agora foi provado que existe. Gente, mas eu estou perguntando se apenas não estou pedindo o julgamento. Tá? Então, o julgamento pode ser julgado. Por quê? Porque nós temos um conhecimento sobre isso, só que é um conhecimento científico. Sempre adotar o lado científico. Tá certo? Não falte às aulas. É declarativo? Não, né? Então, se não é declarativo, também não pode ser chamado de proposição. Então, isso aqui não é declarativo. Tá? Pergunto: se agora eu chegasse para vocês e dissesse assim, ó, um bom livro de raciocínio lógico. Isso aí é uma sentença, e se a sentença é aberta ou fechada, ou isso aí é uma expressão? Um excelente livro de raciocínio lógico. Mas por que tem dois dias? Um bom livro de raciocínio lógico. Um bom livro de raciocínio lógico. Isso é uma sentença ou expressão? Tem sujeito predicado? Tem, gente? Não, né? Isso é um juízo de valor. Mesmo que você diga, não, Marconi, mas eu posso dizer que esse livro é bom ou ruim. Mas a lógica não julga por bom e ruim. A lógica julga por quê? Verdadeiro ou falso. Então isso aqui é uma expressão. Nem sentença aberta é. Tá certo, gente? Bem, conhecido então o que é uma proposição lógica, podemos então agora classificá-las. E as proposições, elas são classificadas em dois tipos. Existem as proposições chamadas proposições simples e existem as proposições chamadas proposições compostas. Quando é que nós sabemos que uma proposição é dita simples? Olha, quando ela nos dá uma única informação. Tá? Então, se eu tenho uma sentença fechada e essa sentença nos dá uma única informação, então ela será uma proposição do tipo simples. Todas essas que nós julgamos como proposições são proposições simples, porque elas estão nos dando uma única informação. Tá? Proposições do tipo composto. As compostas são aquelas que nos dão mais de uma informação. Então temos como proposições compostas, vou dizer assim, ó, duas ou mais proposições simples, e essas proposições simples estão ligadas
ou conectivos. Tá? Nós temos então duas ou mais proposições simples e essas proposições simples estão ligadas por conectivos. Gente, conhecido então o que é uma proposição e depois disso sabendo classificá-la, agora vamos dar valor lógico a essas proposições. O conjunto que foi escolhido para diagramar os valores lógicos de uma sentença foi chamado de tabela verdade. Pelo próprio nome diz, tabela verdade. O que é? É uma tabela mesmo, tá, gente? Conceituando isso aqui, eu vou dizer assim, ó, conjunto formado por todos os valores lógicos possíveis de uma dada proposição. O conjunto então formado por todos os valores lógicos possíveis de uma dada proposição é chamado então de tabela verdade. Por ser tabela, quando nós vamos construir, devemos fazer duas perguntas. A minha tabela terá quantas linhas e terá quantas colunas? A quantidade de colunas de uma tabela verdade depende das quantidades de proposições simples que vamos formar e também as quantidades de proposições compostas que são formadas sempre de duas em duas. Tá? Então não tem um valor fixo extraído por relação. Agora a quantidade de linhas pode ser dada por uma relação que nós vamos dizer assim, gente, ó, o número de valorações lógicas de uma tabela verdade é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Então, essa é a relação que vai nos dar a quantidade de linhas de uma tabela. Tá? Vamos ver como se diagrama uma tabela verdade. Se eu der essa informação para vocês assim, gente, ó, Paulo é professor. Detalhe. A partir daqui, que é o que é mais cobrado, você não vai ter mais a preocupação de saber se isso é ou não é proposição não, tá? Ah, uma coisa que eu conheço nem esse Paulo, como é que eu vou poder julgar? A própria questão já vai dizer assim, ó, dada a proposição. Então a gente não vai ter mais o trabalho de saber se é ou se não é, tá? Dada a informação que Paulo é professor e eu quero construir a tabela verdade dessa sentença, primeiro, eu tenho quantas informações? Uma. Então se eu tenho apenas uma informação, será dado por 2 elevado a 1, que é igual a 2. A minha tabela terá então 2 linhas para preenchimento com valores lógicos. Quando eu vou construir ela, ela ficaria então assim, ó. Em vez de 2 linhas, ela aparece com 3. Por que 3? Porque a primeira linha sempre é chamada de linha de títulos. E está aqui as linhas que servem para as valorações. A proposição que eu vou dar nome a ela, chamando de proposição A, essa proposição A poderá ser verdadeira, como ela poderá ser falsa. Está aí, então, a tabela formada por uma proposição apenas. Ela poderá ser verdadeira, como ela poderá ser falsa. Tá? Temos quantas informações? 2. Diante de 2 informações, você vai então dizer que isso aqui ficaria 2 ao quadrado, portanto teremos 4 valores. Tá? Construindo a nossa tabela com 4 linhas mais a linha de títulos, ficaria então com 5 linhas. 3, 4, 5. Teremos um espaço para colocar a primeira das proposições, que é a proposição A. Teremos que ter um espaço para colocar a segunda das proposições, que eu vou chamar de B. Tá?
Aqui, gente, ficaria a coluna da conclusão. Porque eu teria um espaço para uma das simples e teria um espaço para ligar as duas simples através desse conectivo. Sempre, em toda e qualquer tabela, essa última coluna aqui, ó, é chamada coluna da conclusão. É aquilo que você quer saber. Tá? Que as conclusões, elas dependem dos conectivos. Aí a gente vai estudar quando você tiver a particularidade de cada um. Estudamos a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional. Tá? Mas, extraindo então a nossa distribuição lógica e colocando apenas as valorações que nós vamos encontrar nessa coluna, antes de estudar os conectivos, distribuímos assim, ó. A primeira coluna sempre vai depender da quantidade de linhas que nós temos. Se eu tenho 4 linhas a ser preenchidas, você vai pegar essa quantidade 4 e vai dividir por 2. Aí eu pergunto, por que eu divido por 2? Porque só tem 2 valores lógicos. Então eu divido por 2. 4 por 2 dá quanto? 2. Aí eu distribuo por igual. 2 verdadeiros e 2 falsos. Tá? O preenchimento da segunda coluna já depende agora do preenchimento da primeira. Se na primeira nós preenchemos de 2 em 2, eu vou pegar essa quantidade agora e vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aí você distribui agora de 1 em 1. Ó. 1 verdade, 1 falso. 1 verdade, 1 falso. Fazendo assim, nós vamos encontrar as valorações VV, VF, FV e FF. Está aí um conjunto formado por todas as valorações possíveis. Tá? Mas quando eu tenho sempre que começar por V, fica a critério de vocês. Agora, chama a atenção de que as fundações, às vezes, quando cobram o preenchimento da tabela, gente, elas podem alterar isso aqui, tá? Elas podem alterar a distribuição, por maldade. Porque a forma mais rápida de fazer é assim. Mas ela pode, por exemplo, trocar, botar assim, ó, que não tem nenhum problema. Tá? Ela pode fazer isso. Não vai ter nenhum problema de distribuição. O problema que vai existir é quando você vai estudar o conectivo, isso aqui vai mudar. A conclusão muda. Tá? Então, por maldade, ela faz isso. Outra. Quem vai fazer prova? O SESP, às vezes, não coloca a tabela completa. Ela pode excluir uma linha, ou 2 linhas, ou uma certa quantidade de linhas, e quer que você preencha as demais. Agora, ela não vai dizer qual foi a linha que ela excluiu. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira, ou a quarta. Ou pode excluir mais de uma. Tá? E ela vai pedir a conclusão daquelas linhas que já estão preenchidas. Tá? Então nem sempre você vai ter na prova a tabela completa. Tá certo? Aí o que é que você tem que fazer? Faz a completa, identifica quais são as linhas que ele preencheu e depois você tira somente aquelas que estão preenchidas pela prova. Certo? Vamos ver se entenderam. Se eu colocasse agora a informação assim, ó, Paulo é professor, juiz ou promotor. Pergunta: temos quantas informações? 3. Se eu tenho 3 informações, isso aqui ficaria 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo vai ser igual a quanto? 8. Portanto, temos 8 valores lógicos a serem preenchidos. Eu terei então uma tabela verdade formada por 9 linhas. Então ficaria assim, ó. Isso vai dar 2, 3, 4, 5, 9. Aí eu teria
um espaço em forma de coluna para colocar os valores lógicos da proposição A, que poderia ser Paulo professor. Teria um outro espaço para colocar proposição B, um outro espaço para colocar C. Falei para vocês que em forma de coluna, sempre diagrama de duas em duas. Aí, gente, quem vai fazer prova do CESP tem um probleminha que a gente identificar. Existe, na verdade, um erro muito comum nas sentenças lógicas, chamados erros de síntese. Que lá quem já estudou matemática, já no começo, na nossa primeira aula eu falei sobre esses erros. Tá? Erros de síntese. E na matemática a gente viu isso aí muito bem, gente, na 7ª série. Vocês lembram? Expressões algébricas. Lembra daquilo? Eliminar parênteses, colchetes e chaves. Quem correu pior que aquilo? Não, né? Pois pronto, foi lá que nós estudamos para não cometer erros de síntese na matemática. O que são erros de síntese? São aqueles erros que você, não por não saber, mas por você não verificar qual operação vai ser feita primeiro, você comete. Como por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 3 menos 2 vezes 3. Se por acaso eu subtrair primeiro aqui, eu estaria cometendo o erro de síntese, porque diante de uma subtração e uma multiplicação, se faz primeiro a multiplicação. Tá? Na lógica também tem isso, gente. Tem os erros de síntese, só que a lógica é mais complicada. Porque na matemática é mais complicado assim. Na matemática você tem o que nós chamamos de operadores que exercem prioridade. Como a multiplicação e a divisão exercem prioridade sobre a subtração e a adição. A potenciação já exerce prioridade sobre a multiplicação, sobre a adição, sobre a divisão e subtração. Agora, se eu for pegar essa sentença aqui, ó, e montar na forma de símbolos, ela ficaria assim, ó. Proposição A, essa vírgula, gente, é o I. Tá? Proposição B, e aqui eu tenho um conectivo OU com C. Aí o que é que o CESP faz? Em provas do tipo verdadeiro ou falso. A sentença Paulo é professor, juiz ou promotor pode ser simbolicamente representado por isso? Verdadeiro ou falso? A sentença Paulo é professor, juiz ou promotor pode ser simbolicamente representada por isso aqui, gente? Pode? Não pode. Por que não pode? Porque eu estou cometendo o erro de síntese. Tá? Qual é o erro de síntese que eu estou cometendo? Eu não estou indicando qual operador que deve ser feito primeiro. Aí eu não sei se primeiro eu ligo A com B, para depois ligar a resposta disso com C, ou se eu ligo primeiro B com C, para depois ligar com A. Em operadores em que você não tem prioridade, e eles não aparecem antes, como é o caso da condicional, que já vem dizendo assim, ó, se João é alto e Maria é baixa, você já sabe quem é o principal. Quem é o principal? É o se então, porque ele começa a sentença. Nesses casos aqui, ó, você vai pela interpretação. A leitura é Paulo é professor e juiz ou promotor. Então manda-se você pegar, agrupar os dois últimos e chamar de principal conectivo e agora sim ela está representada de maneira correta. Tá? Como também ela poderia fazer assim, ó, que ficaria mais completo. Primeiro se faz a ligação de B com C para depois ligar com A. Dessa forma você não estaria então cometendo erros de síntese. Tá? Aí na nossa tabela eu teria que ter uma coluna bem aqui, ó, para ligar B com C. Aí eu faria ela
E depois eu teria uma outra coluna para ter a conclusão, que era A e B ou C. Tá? Aí eu já teria um total de 5 colunas. Mas como a gente não está estudando ainda conectivos, apagamos isso aqui, gente, e vamos fazer a nossa distribuição. Tá? Valores lógicos que nós vamos encontrar. Como é que eu distribuo? Quantas linhas nós temos? 8. Pega essa quantidade, divido por 2. 8 por 2? 4. Distribuímos 4 verdadeiros e 4 falsos. Pega essa quantidade, divido por 2. 4 dividido por 2? Dá 2. Distribuímos então por igual. 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. A terceira coluna já depende do preenchimento da segunda. Na segunda nós preenchemos de quantos em quantos? 2 e 2. Então para preencher a terceira eu vou pegar essa quantidade, vou dividir novamente por 2. 2 por 2 dá 1. Então vai ficar um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso e um verdadeiro, um falso. Fazendo assim eu vou ter então VVV, VVF, VFF, VF, VFD, VFF, FVV, FVF, FFV e por último FFF. Tá? Esse é o conjunto formado. Mas quando na prova eu vou ter que fazer isso? Nunca. Isso é só quando você vai preencher e indicar todas as orações, independente do conectivo que você vai utilizar. Agora, no estudo dos conectivos, cada um deles terá a sua particularidade. Entendido, gente? Não é fácil? Então, falando dos conectivos lógicos, chegamos aí na tabela dos conectivos. Nós temos, na verdade, 4 conectivos. E esses 4, tem um que divide-se em 2, que é a disjunção. Então nós temos aí a conjunção, a disjunção inclusiva, a exclusiva, a condicional e por último a bicondicional. Tá? Gente, essas duas primeiras colunas aqui a gente já vai saber, a gente já sabendo preencher. Estou diante aqui de 4 linhas, portanto, para preencher a primeira coluna, dividimos por 2. Vamos colocar então 2 valores lógicos verdadeiros e 2 falsos. O preenchimento da segunda coluna já depende do preenchimento da primeira. Se na primeira nós preenchemos de 2 em 2, eu pego essa quantidade, divido por 2, dá um verdade e um falso, um verdade e um falso. Tá? Agora, para preencher as demais, vamos agora fazer o estudo de cada um desses conectivos lógicos. Primeiro deles, conjunção. A conjunção é representada pela letra E, que tem som de E ou I, né, dependendo da região, quando eu ler um ou outro. Pode também ser representado pela expressão mas, no sentido adversativo. João vai à praia, mas não vai ao cinema. João gosta de carne, mas não gosta de peixe. Então, o mas exerce função da conjunção. Os sinais de pontuação, como vírgula, ponto seguido, ponto parágrafo, exercem função também de uma conjunção. Tá? É por isso que na linguagem de argumentação, quando a gente vê um argumento, eles são separados por ponto. As proposições são separadas por ponto. Por quê? Porque é uma ligação através de uma conjunção. Tá certo? O símbolo que indica a conjunção é o acentozinho circunflexo. Esse é o símbolo universal da conjunção. Existe outro, Marconi? Existe. Só que se a fundação adotar outro que não esse, ela vai ter que dizer. Tá? Para extrairmos então as conclusões sobre a conjunção, eu vou partir de um exemplo em forma de símbolos e também em forma de sentença. E eu vou dar a seguinte sentença, ó. Paulo é alto e gordo. Tá? Vamos partir do princípio que nós conhecemos esse Paulo. Certo? Eu dei a sentença Paulo é alto e gordo e vamos partir do princípio que nós conhecemos ele. Supondo conhecer o Paulo e vamos analisar pelas linhas da tabela que já estão preenchidas,
Vamos identificar as conclusões que nós podemos chegar sobre ele. Na primeira linha da tabela, eu estou informando que as duas informações são verdadeiras. Portanto, ele é verdade que ele é alto e é verdade que ele é gordo. Aqui fazemos uma outra observação sobre o que é estudo da lógica. Falei para vocês que a lógica sempre estuda a informação. Se a informação for simples, é interesse dela saber a verdade e a falsidade dela. Simples. Como a proposição agora é composta, não é interesse da lógica saber se Paulo é alto individualmente ou se ele é gordo individualmente. O que é interesse dela? Saber se ele é alto e gordo. É essa a conclusão que vamos determinar. Tá? Então, gente, é verdade que ele é alto e é verdade que ele é gordo. Portanto, ele alto e gordo terá valor lógico o quê? Verdade. Adotamos então verdade para a primeira linha da conjunção. Na segunda linha é verdade que ele é alto, mas é falso que ele é gordo. Verdade alto, falso gordo. Qual a conclusão? Falso. Falso alto, verdade gordo, falso e verdade? Falso. Falso alto, falso gordo. O que é que eu posso dizer também? Falso. Qual a particularidade que nós encontramos na conjunção? Que ela só será verdadeira quando todas as proposições forem verdade. Caso contrário, é sempre falso. Se alguém for fazer prova do CESP, gente, e aqui a gente faz uma observação, que muitos vai fazer a seguinte: Marconi, se eu decorar a tabela verdade ou fazer boa prova, gente, a tabela verdade é importante, tá? É muito importante. Mas sabendo ela, não quer dizer que você vai dizer que sabe lógica, tá? Porque senão você não ganhava dinheiro. Bastava você decorar isso aqui e dizer que sabia lógica. Hoje em dia as questões é mais interpretação do que a memorização da tabela. Agora, conhecer a tabela é importante? É importante, mas não é somente isso, tá certo? Hoje em dia as questões não vêm aparecendo os conectivos, que é o primeiro problema. Eles podem ser representados de uma forma que não aparecem o próprio conectivo, que você tem que interpretar e jogar para o uso do conectivo, tá certo? Outra, quem vai fazer prova do CESP não precisa decorar isso aqui também não, porque o CESP dá toda a tabela da prova. Quando ele não dá, ele vai dizer assim, ó: o isso é verdade quando as proposições todas forem verdadeiras, caso contrário é sempre falso. Então, se fosse só isso, ele não estava na prova, tá certo? Passamos então a observar aqui um outro detalhe. Quem vai fazer o concurso da Polícia Federal, o edital da Polícia Federal, além das proposições lógicas, apareceu também as operações em conjuntos, tá? Um editalzinho bem completo de raciocínio lógico da Polícia Federal. Além das lógicas sentencial, veio a lógica de primeira ordem ou primeira grandeza, veio as operações em forma de análise combinatória, probabilidade, princípio de contagem, matrizes e as operações de conjuntos, tá? Bem, essa informação Paulo é alto e gordo tem como pré-requisito uma operação em forma de conjunto. E essa operação em forma de conjunto, gente, representa a interseção. O diagrama que representa a conjunção em conjunto é a interseção. Só é verdade quando ele pertence aos dois. O que é A e B? É os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Quando eu leio tanto a A quanto a B, eu poderia também ler essa sentença: Paulo é alto e gordo, dizendo assim, ó: Paulo é tão alto quanto gordo. Tá, gente? Cuidado com os termos que hoje exercem função da conjunção, que eles estão muito utilizando, não estão mais trazendo para o conectivo de cara. Você vai ter que transformar para o conectivo, tá? Nos exercícios vocês vão ver como é que eles estão colocando. Bem, gente, extraindo os valores lógicos da conjunção e vendo o diagrama lógico, passamos agora para o outro conectivo, que é a conjunção. A conjunção é representada pelo ou.
Aliás, disjunção. Legal. A disjunção é representada pelo ou. Só que nós temos dois tipos de ou. Existe um ou chamado de ou inclusivo, que é a disjunção inclusiva, onde a simbologia é o acentozinho voltado, o circunflexo voltado para cima, tá? E existe a disjunção chamada de disjunção exclusiva. Gente, diante da sentença A ou B, onde eu digo Paulo é alto ou gordo, foi dada a sentença Paulo é alto ou gordo, e eu perguntar, vamos supor que nós conhecemos esse Paulo, e eu vou analisar também da mesma forma, linha por linha. Na primeira linha, as duas são verdade. Ele é alto ou gordo? É verdade que ele é alto e é verdade que ele é gordo. Se as duas forem verdades, o que eu posso dizer de toda a informação? É verdade que ele é alto, é verdade que ele é gordo. Portanto, Paulo é alto ou gordo? É verdadeiro ou falso? Isso é verdade. Mas eu achei isso uma verdade fraca. Tá? Então vamos explicar melhor isso aqui. Gente, a dúvida é: no nosso dia a dia, nós utilizamos muito esse tipo de disjunção inclusiva. Tá? No dia a dia. Só que nós utilizamos muitas vezes a disjunção inclusiva como se fosse a exclusiva. O que na verdade é o ou? Gente, a disjunção nada mais é do que uma união. Vocês lembram o que é a união em conjuntos? Vamos diagramar. A união com B em forma de conjuntos quer dizer o quê? A união com B são os elementos que pertencem somente a A. São também os elementos que pertencem somente a B. Mas se é a união, são os elementos também que pertencem aos dois. Tá? Então, são os que pertencem somente a A? São. Então, é verdade ser somente A? É. É verdade ser somente alto? É. É verdade ser somente gordo? É. É verdade ser alto e gordo? É, porque pertence aos dois. Agora, existem conjuntos, existem elementos, na verdade, que não deixam que sejam os dois. Como, por exemplo, Paulo é alto ou baixo? Será que ele pode ser os dois? Não. Aí você está diante de uma disjunção exclusiva. Pelo próprio nome diz, exclusiva por quê? Porque exclui um dos fatos. Tá certo? Mas, se uma dessas funções não atrapalha que a outra aconteça, isso é uma disjunção inclusiva. E é verdade quando ele for os dois. Agora, se ele for apenas alto e não for gordo, o que eu posso dizer nessa informação? Ela também será o quê? Verdade. Se ele não for alto, mas for gordo, e se ele não for nenhum dos dois? Falso. Qual a particularidade da disjunção inclusiva? Ela só será falsa quando todas as proposições forem falsas. Caso contrário, é sempre verdade. Tá? Tá aí então a disjunção do tipo inclusivo. Alguma dúvida, gente? Né? Ok. A próxima é a disjunção do tipo exclusivo. O símbolo da disjunção exclusiva é esse aqui, ó. É o acento circunflexo voltado para cima com o tracinho abaixo dele. Temos três casos da disjunção exclusiva. Existe a disjunção do tipo exclusivo que faz a disjunção com palavras antônimas. Tá? Quando eu leio, por exemplo, assim, ó, A ou exclusivo com B. Paulo é alto ou baixo.
Será que Paulo pode ser alto e baixo ao mesmo tempo, gente? Não. Ah? Então você está excluído dos fatos. Termos de junção exclusiva. Palavras que dão ideia de nacionalidade ou naturalidade. Palavras que dão ideia de naturalidade ou nacionalidade. Por exemplo, A ou exclusivo com B. Paulo é baiano ou maranhense. Será que o Paulo pode ser baiano e maranhense ao mesmo tempo? Pode, gente? Não, né? Ah, mas podia ter um tio meu que ele é baiano e ele recebeu o título maranhense. Aí já é problema dele, não é mais problema da lógica. Tá? Paulo é português ou brasileiro? Será que ele pode ser os dois? Pode? Paulo é brasileiro ou português? Será que ele pode ser os dois? Pode, pode. Só que se puder não é problema da lógica. Ah, mas não tem aquele caso de binacionalidade? Tem. Mas será que todas as pessoas podem ter binacionalidade? Não, né? São casos específicos. Pode falar. Mas tipo, se no ponto palavra antes, ensino oriental da período direito constitucional de nacionalidade. Que falar em binacionalidade, só se ele falar na questão assim, de acordo com o direito constitucional. Aí passa a ser, entendeu? Aí vai poder ser. Se não, não pode. Tá? Porque não é comum de toda e qualquer pessoa. Tá? É uma restrição, é uma exceção dos casos. E sendo exceção, já tem que ter um caso específico para estudar aqui. Certo? Gente, agora, o que é mais comum para evitar esses problemas de poder ser ou não poder ser, é quando ele vem e faz isso, tá? O acréscimo da expressão, mas não ambos. Aí você tem uma disjunção inclusiva passando a ser exclusiva. Como por exemplo, A ou exclusivo com B. Paulo é alto ou gordo. Seria o exemplo que nós demos da inclusiva. Ó. Paulo é alto ou gordo. Aí para garantir exclusividade ele vem e diz assim, ó. Mas não ambos. Nesse momento aqui ela deixa de ser inclusiva e passa a ser exclusiva. Mas quais são esses três casos? Não. Tem de acordo com o texto. Por exemplo, entrevistados sobre a ocorrência de um crime, sabendo-se que existe um só culpado, analise o argumento. Paulo é culpado ou Maria é culpada? Que tipo de ou esse? Exclusivo. Por quê? Porque na questão eu digo que existe um só culpado. E nesse caso eu estou te falando que pode ter dois. O Paulo é culpado ou Maria é culpada. E lá não pode, porque eu estou falando que existe apenas um. Então, de acordo com o texto, não pode. Agora, se eu dissesse assim, ó, Paulo é inocente ou Maria é inocente? Que ou esse? Inclusive, porque eu estou falando que existe um só culpado. Pode ter mais de inocente? Pode. Tá certo? Então, pode ter casos de acordo com o texto. Dentro do texto vai fazer a restrição de ser ou não ser. Tá certo, gente? Entendido isso aí? Agora, cuidado. Observação importante. Se vocês têm livros em casa, com edição até 2004, muito cuidado. Tá? Até 2004, aceitava-se
a nomenclatura da disjunção do tipo exclusiva lida assim, ó. Toda vez que você tinha ou A ou B, tá? Aparecendo dois ou, você já podia, já de imediato caracterizava isso como disjunção exclusiva. Isso não é mais assim, tá, gente? Ela podia ter uma apostila lá em casa, né, 2004, né, 2011, e continua isso lá. Eu digo até qual é, tá? Mas isso está errado. Não é falando mal da apostila, é direitos contratuais. O problema é que houve um racha em 2006 da Vestcom com o Gran Cursos. Só que os autores do Gran Cursos, como Júlio Lossic, está bem aqui também, ó, eles continuam vendendo a apostila em nome dele, só que não está atualizado. Isso é direito contratual, pode ser vendido, mas não está renovado. Então lá na apostila ainda aparece esse erro, tá certo? Não é que seja erro, porque não está atualizado, tá? Mas pode então ou A ou B. Pode ser exclusivo? Pode. Pode ser inclusivo? Pode também, tá certo? Então se eu disser assim, ó, ou Maria é alta ou João é alto, que tipo de junção é essa? Ou Maria é alta ou João é alto. Que tipo de junção é essa? Inclusiva. Pode ser inclusiva, no caso é inclusiva, mas se eu chegar ou Maria é alta ou João é alto, mas não ambos, que tipo de junção é essa? Exclusiva. Entendido? Então, gente, não é mais garantia de exclusividade aparecer os dois, tá certo? Bem, e como se representa a disjunção do tipo exclusivo? Ó, a exclusiva na forma de diagramas, você vai ter os elementos que pertencem somente a A e vai ter também os elementos que pertencem somente a B. Qual vai ser a única diferença? Não existem os elementos comuns. Tá? E se não existem os elementos comuns, qual vai ser a diferença que nós vamos ter na tabela verdade? Só na primeira linha. Que o ou inclusivo é verdade na primeira linha quando as duas são verdade. Já o ou exclusivo vai ser o quê? Falso, porque ele não permite os dois. Agora, nas demais, terá a mesma valoração. Quando ele for apenas um é verdade, e quando ele não for nenhum dos dois, também será falso. Particularidade da disjunção exclusiva: ela só será verdadeira quando as proposições tiverem valores lógicos contrários. E será falso quando tiverem valorações iguais. Entendido, gente? Entendido, né? A condicional é o conectivo mais cobrado nas provas de concurso. Primeiro, e antes de falar dela, se você chegasse para mim, mas qual a probabilidade de uma prova de raciocínio lógico cair isso aí? 100%. É por isso que eu diria assim para você, gente, com certeza essa questão está lá, tá? Porque a condicional, isso aí é grande fato. Ela está em toda a prova de concurso que tem lógica. E às vezes tem mais de uma, tá? Por que ela está lá sempre lá? Primeiro, pelas várias formas que ela pode aparecer. Eu tenho aqui, gente, como representante da condicional a expressão todo. Pode também ser representado pelo quando. Pode também ser representado pelo sempre. Pode também ser representado pelo quem. Tá? Agora, o conectivo mesmo é representado por essa expressão aqui, ó. Se, então. E a sua simbologia é uma setinha direcionada da esquerda para a direita.
Tá? Mas pode ter mais? Tem. E tem mais, eu nem me lembro aqui mais, mas tem. Tá? Tem mais. Me lembrei de uma. Na matemática, esse símbolo aqui é chamado de implica. Então também pode ser chamado de implica. Tá? Agora vamos ver aqui uma coisa. Eu vou chegar aqui para vocês e vou dar uma sentença assim, ó. Se Paulo passou de ano, então Paulo passou em matemática. Tá? Se eu der essa sentença, se Paulo passou de ano, então Paulo passou em matemática, você pode ler essa mesma sentença por todas essas expressões. Quer ver? Toda vez que Paulo passa de ano, Paulo passa em matemática. Quando Paulo passa de ano, passa em matemática. Quem passa de ano, passa em matemática. Sempre que Paulo passa de ano, passa em matemática. Paulo passar de ano implica em Paulo passar em matemática. Tá? Detalhe: todo e qualquer conectivo chamado de condicional, ele sempre gera uma causa, e essa causa gera sempre uma consequência. Primeira coisa que devemos saber: quem é a causa e quem é a consequência. Dada a informação, se Paulo passou de ano, então Paulo passou em matemática, quem é a causa? A causa é Paulo ter passado de ano, ou a causa é Paulo ter passado em matemática? Quem é a causa? Causa é quem? Paulo passou de ano. Então esse aqui é chamado de causa, e esse aqui é chamado de consequência. Tá? Agora, vamos identificar quem é causa. Causa é aquilo que vem após quem? O si. Esse mesmo termo que é chamado de causa é chamado também de termo antecedente. Tá, gente? Agora cuidado. Termo antecedente não é aquele que vem primeiro, é aquele que vem logo após o si. Porque por maldade a questão pode vir assim, ó: Paulo passou em matemática se Paulo passou de ano. Quem foi que veio primeiro? Paulo passou em matemática. Mas quem é que veio logo após o si? Paulo passou de ano. Então, por maldade, ele pode trocar, mas mantendo o si logo antes de Paulo passou de ano, ele continua sendo chamado de termo antecedente. Tá certo? Outra. Essa sentença aqui, que já é causa, também termo antecedente, também é chamada de condição suficiente. Então cabe uma outra leitura. Eu posso também ler isso aqui assim, ó: Paulo passar de ano é condição suficiente para Paulo passar em matemática. Já é outra forma de ler. Aquilo que é chamado de condição suficiente é o antecedente e a causa. Aquilo que é chamado de consequência recebe também a denominação de condição necessária. Cabe outra leitura. Eu posso também ler isso aqui agora assim, ó: Paulo passar em matemática é condição necessária para Paulo passar de ano. Entendido? Daí, gente, algumas formas de ler a condicional, tá? Tem várias. Aqui no final do curso a gente vai ver outras mais. Tá certo? Extrair o valor lógico. Supondo conhecer Paulo, vamos então agora extrair o valor lógico da sentença. Vamos voltar para cá. Na primeira linha, eu estou informando que as duas informações são o quê? Verdadeiras. Portanto, ele passou de ano e também passou em
Se é verdade que ele passou de ano e é verdade que ele passou em matemática, o que eu posso dizer de toda a informação? Isso é uma verdade. Ou seja, é possível ter passado de ano e também ter passado em matemática? É. Na segunda linha, é verdade que passou de ano, mas que é falso que passou em matemática. Aí vem a pergunta: é possível ter passado de ano sem ter passado em matemática? Não. Portanto, você vai dizer que isso aqui é o quê? Falso. Na terceira linha, é falso que passou de ano, mas que é verdade que passou em... É possível não ter passado de ano, mas ter passado em matemática? É. Portanto, é... É possível não ter passado de ano e também não ter passado em matemática? É. Portanto, isso aqui vai ser o quê? Verdade. Gente, está aqui um dos primeiros problemas da condicional. Tá? Duas informações falsas gerando uma verdade. É um dos primeiros problemas. É claro, um exemplo que nós demos em que a causa e a consequência, a causa está gerando uma consequência no mesmo sujeito, tá? É fácil se perceber que quando as duas são falsas, geralmente é uma verdade, tá? Então, se a causa está fazendo uma consequência no mesmo sujeito, fica fácil perceber isso. Só que quando é cobrado em concurso, gente, eu não tenho isso assim, causa e consequência ligada ao mesmo sujeito. Aí eu tenho situações, por exemplo, assim, ó. Se eu chego para você e digo assim, ó, se 2 é par, aliás, se 2 é ímpar, então 3 é par. Aí eu pergunto, qual o julgamento disso aí? Isso aí é verdade ou isso aí é falso? Se 2 é ímpar, então 3 é par. Isso é verdade ou falso? Isso é uma verdade. Mas quando tu está dizendo que 2 é ímpar, eu estou dizendo isso não, tá, gente? Tu está dizendo que 3 é par, eu também não estou dizendo isso. Tá? Agora, vem aqui o que a gente quer dizer para vocês a respeito da condicional. Você pode, na verdade, adotar simplesmente a tabela. E se eu adotar a tabela, você vai dizer que é verdade. Por que é verdade? 2 é ímpar? Falso. 3 é par? Falso. Se falso, então falso. A tabela diz que é o quê? Verdade. Só, gente, que isso aqui, com o passar do tempo, ou você vai esquecer a tabela, tá? Ou então você vai ficar se maltratando, dizendo, gente, como é que duas informações absurdas dessas é verdade? Você não vai querer aceitar. Aí o que eu digo para vocês? Mesmo que você não aceite, na prova faça isso, tá? Depois da prova, continue não aceitando. Agora, se quiser aprender lógica, aí eu recomendo você interpretar. O que é interpretar? Mas quando está dizendo que 2 é ímpar, não, gente, porque eu estou dizendo que isso aqui é o quê? Eu não estou dizendo que é falso. Se eu digo que a informação é falsa, é porque eu já conheço a verdade. Qual é a verdade? 2 não é ímpar. A mesma coisa. Se eu estou dizendo que 3 é par é falso, é porque eu já conheço a verdade. E qual é a verdade? 3 não é par. Tá? Agora veja que realmente isso é verdade. Como é que está sendo a leitura? Se 2 não é ímpar, então 3 não é par. Isso é ou não é verdade? É. Por isso que a sentença é verdadeira. Tá certo? Tá entendido? Agora, eu estou colocando aqui, gente, os diagramas lógicos de cada um dos conectivos. E já vou facilitar. O diagrama lógico que representa a condicional é a relação de inclusão, um conjunto incluso no outro. Tá? Se eu pedisse para que vocês identificassem aí quem é o conjunto A das duas sentenças. O conjunto A é João passou de ano
Ou o conjunto A é João passou em matemática? A é passou de ano ou A é passou em matemática? É claro que A só pode ser passou. Então é assim, ano aqui e aqui matemática. É isso mesmo? Pergunto, por que você chegaram a essa conclusão que o conjunto A é passou de ano? Com certeza não é porque começou por A. O que levou a vocês a concluir que o conjunto A é o João passou de ano? Pode dizer, gente, pode dizer. Isso é tão bom quando você diz, você nem acredita. Por que você chegaram a essa conclusão? Porque se ele passou de ano, ele passou em matemática. Então a matemática tem que estar dentro do conjunto do ano. Não, mas se ele não passar de ano, não serve. Se ele não passar em matemática, Não, vocês não passaram de ano, sério. não passar em matemática. Ele só poderia passar de ano se ele passasse em matemática. Quer dizer então que pela leitura que vocês estão fazendo, que ele só passaria de ano se ele passar em matemática? Se também. Se ele também passar em matemática, então aquilo ali está correto? Não, ao contrário. Porque se ele não passar em matemática, sempre vai estar dando dentro do passar de ano. Tem uma opção não passar em matemática, não passar de ano. E aí? Ele está parecendo que sempre passadinho você passa em matemática. Certo, concordo. E aí, está correto? Eu nem sempre é isso, não tem como. Fica fora. Fica fora não. Pra mim tá errado. Como é errado. Eu acho que vai depender. Agora, deixa eu fazer a pergunta. Eu acho que a tendência de você dizer que João passou de ano é o conjunto maior e matemática ser o conjunto menor é porque analisados individualmente parece passar de ano ser como se fosse o universo, né, o conjunto universo, e matemática seria parte desse universo, né? Aí subtende dizer que matemática estaria incluso nele, né? Só, gente, que não vá pensar dessa forma não, tá? Vá analisar. Vamos interpretar. Joga a pessoa bem dentro. O que eu estou informando sobre essa pessoa? Ela só passou. Mas ela não passou em. Isso é possível. Pode até ser, mas é uma confusão grande. Tá? Passar de ano sem ter passado em matemática pode até ser possível, mas é uma confusão muito grande. Polícia Federal. Tá. Agora, se você trocar aqui, gente, aí você pode fazer qualquer análise. Coloca uma pessoa aqui dentro agora. Quero dizer informação sobre ela. Passou em matemática. Passou de ano? É possível ter passado em matemática sem ter passado de ano? É, sem nenhum problema. Agora, coloca uma pessoa aqui dentro. Quero dizer informação sobre ela. Passou de ano e automaticamente conclui isso o quê? Passou em matemática. Mas quando quer dizer que passar de ano é menor do que passar em matemática? Eu não estou dizendo isso não, tá, gente? Não estou dizendo isso. Agora, o que eu quero dizer é que essa causa aqui, ó, sempre será menor do que a consequência. Se é causa, será sempre menor que a consequência. Mesmo que a causa, individualmente separada da consequência, seja maior. Existe uma operação na lógica chamada de consequências derivadas. É daqui, gente, onde os loucos da matemática têm que explicar aquela famosa teoria do caos. Vocês já ouviram falar dela? Que diz que se a borboleta bater as asas lá no Japão, vai gerar uma tsunami em São Luís. Não é para corrida não. Tá? Gente, essas consequências chamadas consequências derivadas, elas sempre ocorrem, tá? Só que você não pode dizer quantas vão ocorrer.
Isso realmente é verdade. Eles tentam explicar e eles provam com cálculos que isso é verdade. Bateu as asas, um passo bateu as asas não sei aonde, vai gerar umas consequências que pode criar um furacão não sei aonde? Pode. Tá? Em cálculos pode. Só que a gente não pode determinar. O que na verdade acontece é que você não pode, você prova por cálculos. Só que você não pode dizer aonde que vai ocorrer. É indeterminado. Tá? Como por exemplo, essa informação aqui, gente, se Paulo passou de ano, então Paulo passou em matemática. Será que gera só essa consequência? Passar de ano, será que gera só essa consequência aí? Não. Gera infinitas. Tudo que você falar aí vai ser a consequência disso. Ele pode passar em português, ele pode passar em geografia, ele pode ter que mudar de colégio porque passou de ano. Mudando de colégio, o pai e a mãe vai ter que fazer não sei o quê. Ou seja, tudo que você disser também é uma consequência. Agora, eu não posso precisar que realmente vai ocorrer. Tá? É então que nós chamamos de consequências derivadas. Tá certo? As consequências derivadas, elas, quando ocorrem, elas formam um encadeamento que não pode ser trocado de posição. Como por exemplo, se eu chegasse para você e falasse assim, gente, ó, se João ultrapassar o sinal vermelho, então João será multado e sua carteira será apreendida. Eu tenho qual é a causa? Ultrapassar o sinal. Quantas consequências? 2. Quais são elas? Multa e carteira. Mas será que eu posso ler assim, ó? Se João ultrapassar o sinal vermelho, então sua carteira será apreendida e depois disso ele ser multado? Fica estranho, não fica? Porque primeiro ele tem que ser multado para depois aprender a carteira. Tá? Isso é uma consequência derivada? É. Por quê? Porque ela não permite que você troque elas de posição. Uma ocorre e essa que ocorreu vai gerar outra consequência. E aquela gera outra e outra. Outro exemplo na prática. Imagine que nós temos aqui uma família que seja formada por 3 pessoas, por exemplo, só uma delas trabalha. Aquela pessoa que trabalha foi demitida. Causa, demissão. Consequência primeira, na pessoa que trabalha. Mas aquela consequência vai gerar outras. Em quem? Nos dependentes dela. Concorda com isso? Agora veja aqui um detalhe. Se eu chegasse para você e dissesse assim, ó gente, eu chego aqui e digo assim, ó, se 3 é igual a 1, qual o valor de 3 mais 6? Alternativas: 7, 9, 5, 3 e 1. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Se 3 é igual a 1, qual o valor de 3 mais 6? Só pode ser 3. Se 3 é igual a 1, qual o valor de 3 mais 6? 3. Na letra A, dá quanto? 7. Às vezes ela vem até em negrito. Tem fundação que coloca a letra A até em negrito. O cara diz, só pode ser essa, que ela está até marcada já. Gente, isso aí é uma consequência derivada, porque ela está gerando uma dependência. Ela foi informada? Não, e nem precisa ser, tá? Porque eu não posso determinar quantas são elas. Eu não preciso informá-las, mas elas acontecem, tá? Agora, mas como é que eu vou perceber isso? Gente, você percebe pelo seguinte: esse 1 aí, ele não é 1, ele é uma incógnita, tá? É como se eu tivesse, por exemplo, assim, gente, ó, x é igual a 3, quem é 2x? 2. Não é 6? É ou não é? Faz pelo contrário agora. 3 é igual a x, quem é 6?
2x. Esse 1 é uma incógnita. E se 1 é incógnita, se eu digo que 3 é 1, o 6 não pode ser 6. Porque 6 é dependente de 3. Então eu tenho que encontrar quem é 6. Aí ficaria assim, ó. 3 mais 6. Mas quem é 6? É 2 vezes 3. Ou 3 mais 3. Aí fica a critério de cada um. Aí eu vou ter assim, ó. 3 é quanto? É 1. 3 é quanto? 1. 1 mais 2 vezes 1, 3. Qual a letra correta? Letra? E. Dá 1. Já viram? Porque 3 é bom. Deu quanto? 3. Mas quem é 3? Letra correta? Letra E. Tá? É fácil. É simples. Gente, aí a gente vai chegar aqui e vai dizer agora, mas quando a gente vai anular a questão. Porque se 1 é 3, então 3 é 1. Então tem duas respostas, porque tu está contrariando a matemática. Porque a matemática diz, se 3 é igual a 1, então 1 tem que ser 3. Quando a matemática quer dizer alguma coisa, gente, ela não vem com esse negócio bem aqui não, tá? Sim. Aqui é o maldito. Quando a matemática quer dizer que pau é igual a pedra, ela vai dizer assim, pau é igual a pedra. Ela não vai dizer que se pau é pedra. Esse é que é o problema. Agora, se você permitir que você troque eles de posição, teria que permitir aqui também, ó. Onde ele informa, se Paulo passou de ano, então Paulo passou em matemática. É a mesma coisa dizer que se Paulo passou em matemática, ele passou de ano? Não. Então, eu não tenho a mesma estrutura aqui, não posso também ter lá. E sabe por que eu não posso ter lá? Porque, gente, se eu fizer a ligação de B por A, onde A aqui é antecedente, B é consequente. B aqui é o quê? E A é o quê? Se por acaso eu pudesse trocar de posição, essas duas colunas aqui deveriam ser exatamente iguais. E não é. Quer ver, ó? Se eu ligar B com A através do C, então, quem é antecedente agora? É B. Então vamos ligar. Se verdade, então verdade. Observe que na primeira linha são iguais. Ó. Se falso, então verdade. Já tem diferença. Ó. Então já não pode ser a mesma coisa. Se verdade, então falso. Já tem diferença também. Ó. E se falso, então falso é o quê? Verdade. Então, se nós temos diferenças, eu não posso então trocá-las de posição. É por isso que a resposta realmente é 1. Entendido? Não é fácil. É tão fácil da raiva, né? Tá entendido, tá, gente? Só para finalizar a aula de hoje. A último conectivo não tem estudo nenhum. Tá? Não tem estudo nenhum. Os estudos conectivos acabam com a condicional. A bicondicional, pela própria palavra bicondicional, quer dizer o quê? Duas condicionais. Concordam? Ou então condicional duas vezes? Você pode então observar que a bicondicional seria representada assim, ó. A se somente se com B. O que é isso? São duas condicionais. Como? Tem sentido de A para B. Então, tem a seta, aliás, tem a condicional, se A, então B. Mas também não tem sentido de B para A, então existe a outra condicional, se B, então A. E você vai fazer a junção das duas pelo conectivo que junta. Qual conectivo que junta? É o I. É de onde se tira o valor lógico da bicondicional. É da separação das duas condicionais pelo I. Mas quando não tem como você dar um exemplo e a partir do que nós fazemos na análise, como nós fizemos nas outras, não tem. Por quê? Porque a bicondicional é uma proposição, gente, derivada. Tá? A bicondicional, ela não existe sozinha. Ela precisa da condicional para existir. Tá?
E ela não é formada por simples, proporções simples, ela é formada por duas compostas. As demais não, todas são simples. Mas a bicondicional sempre é formada por duas proporções compostas. É como se você estivesse pegando assim, ó. Se A então B é uma proposição C, e se B então A é uma proposição D. E eu vou ligar as duas pelo I. Então, de onde é que eu vou tirar o valor lógico da bicondicional? É da junção dessas duas condicionais aqui, ó, ligadas pelo I. O isso é verdade quando as duas são verdadeiras. Então, verdade, verdade, verdade. Falso e verdade. Verdade e falso. Verdade, verdade, verdade. Observe que, comparando com as proporções simples, que é claro que você tem que comparar, a bicondicional só será verdadeira quando elas tiverem valorações iguais. Valorações diferentes, ela será falsa. Assim nós completamos a nossa tabela verdade. Por hoje é só.